Por que você deve fugir da poupança? Você vai ao supermercado, pega o carrinho, faz as contas de cabeça e percebe que o mesmo dinheiro de mês passado compra menos carne, menos arroz, menos limpeza, menos tudo. Aí você volta para casa, abre o aplicativo do banco e vê aquele consolo barato. O saldo da poupança subiu. Subiu sim, mas subiu do jeito mais traiçoeiro possível. Ele cresce na tela enquanto sua vida encolhe no caixa. E a sociedade te contou a mentira perfeita para manter você calmo. Coloca na poupança, é seguro, é para o futuro, é o caminho do cidadão responsável. Só que o futuro não aceita boas intenções. O futuro aceita a matemática. E a matemática do Brasil é brutal. IPCA corrói poder de compra, o CDI anda colado na Selic quando ela está em 2 dígitos, e a poupança é o prêmio de consolação de quem trabalha e entrega o resultado para o sistema. Você está sendo pago para perder. Está emprestando seu tempo de vida para receber de volta um número que não compra mais a mesma cesta. E enquanto você faz isso, o Estado ainda te vende a ilusão do INSS, que funciona por repartição, usando o dinheiro de quem trabalha hoje para pagar quem já se aposentou, dependendo de sempre entrar mais gente, exatamente a lógica de um esquema Ponzi. Eu vou provar com números por que esse erro está custando sua liberdade. O que você sentiu no supermercado não é azar, nem ganância do varejo, nem culpa da vaca. É macroeconomia entrando na sua cozinha. Quando o governo gasta mais do que arrecada e empurra a conta para frente, ele tem 3 saídas. Aumentar imposto, cortar gasto ou financiar o déficit. No Brasil, historicamente, a combinação mais comum foi alguma forma de financiamento que termina pressionando preços, direta ou indiretamente. E inflação é isso, um imposto silencioso, sem boleto, que cai proporcionalmente mais pesado em cima de quem vive de salário e poupança. Agora conecta os pontos. Se o IPCA acelera, o Banco Central reage subindo a Selic para tentar esfriar a demanda e ancorar expectativas. Selic alta puxa o CDI para cima e faz o preço do dinheiro subir em tudo. Crédito, parcelas, capital de giro, cartão, financiamento. Enquanto isso, o aluguel que seu amigo paga pode ser reajustado por índice como o IGPM em muitos contratos e ele sente a pancada no bolso com uma velocidade que não aparece no discurso oficial. Você, no micro, vê mercado mais caro e serviços reajustando. No macro, o país está numa briga permanente entre inflação e juros, como se estivesse dirigindo com um pé no acelerador e outro no freio. E onde entra a poupança nessa história? Ela é um produto regulado, politicamente vendável, criado para parecer seguro e popular. Só que segurança sem retorno real é tranquilizante, não investimento. Ela não te remunera pelo risco Brasil do jeito que os ativos precificados a mercado remuneram. O Tesouro Direto, por exemplo, existe justamente para o governo se financiar pagando taxas que refletem Selic, inflação e prêmios de prazo. A Faria Lima entende isso de forma instintiva. Capital vai para onde é bem remunerado. A classe média, ensinada a guardar na poupança, vira a outra ponta, a ponta passiva, que aceita o retorno que sobra. Isso não é acidente. É um projeto de poder porque manter a população financeiramente ignorante reduz resistência. Gente sem reserva de verdade aceita qualquer regra nova, qualquer imposto improvisado, qualquer promessa de proteção. E aí vem a cereja amarga. O INSS, vendido como garantia, opera por repartição, usando o dinheiro de quem contribui hoje para pagar quem recebe hoje, dependente de sempre haver uma base grande sustentando um topo crescente. Essa dependência estrutural, quando a demografia piora, tem a mesma lógica de um Ponzi. Precisa de fluxo novo para honrar a promessa velha. E promessa no Brasil muda por lei. Agora vem a revelação que separa a classe média em 2 grupos. De um lado, quem olha para o número do saldo e acredita que está ficando mais rico. Do outro, quem olha para o poder de compra e entende que está sendo roubado por um mecanismo invisível. A grande verdade é simples e cruel. Poupança rende menos do que a inflação na maior parte do tempo relevante para quem quer construir patrimônio. Quando o seu rendimento nominal fica abaixo do IPCA, você tem retorno real negativo. Você trabalhou, poupou, abriu mão de consumo e mesmo assim terminou com menos capacidade de compra do que tinha antes. Isso é trabalhar de graça para o sistema, só que sem sentir na hora, porque a perda vem diluída mês a mês no preço do mercado, no plano de saúde, na escola, no condomínio, no IPVA, no gás. E por que eles preferem que você olhe para a poupança? Porque a poupança te deixa imóvel, mentalmente dócil.
ela não te obriga a comparar com o CDI, não te obriga a entender Selic, não te obriga a enxergar o prêmio que o mercado exige para emprestar dinheiro ao Brasil. Ela te dá um anestésico, pelo menos está guardado. Só que guardado não é protegido. Protegido é quando o seu dinheiro cresce acima do IPCA e, idealmente, com uma estrutura que faça sentido no Brasil, usando instrumentos como Tesouro Direto, produtos atrelados ao CDI e, para quem entende risco, ativos como ações e FIIs. Se você não enxerga a diferença entre crescer em reais e crescer em poder de compra, você vira o pagador silencioso de um país inteiro. Vamos abrir o mecanismo. A primeira armadilha é psicológica, não financeira. A poupança te dá a sensação de progresso, porque o saldo sobe em reais nominais. E o brasileiro médio foi treinado para acreditar que subir é ganhar. Só que patrimônio não é um número na tela. Patrimônio é poder de compra. É quantos quilos de carne, quantos meses de escola, quantos boletos de condomínio, quantas consultas e quantos anos de dignidade esse dinheiro compra. Quando você mede em poder de compra, a poupança vira um motor de empobrecimento lento. Agora vamos para a engenharia do erro. Centavo por centavo, sem romantismo. Você tem um rendimento nominal na poupança em torno de 6% ao ano em muitos cenários, enquanto o IPCA roda acima disso em vários períodos. Pega um exemplo simples e limpo. 6% ao ano de rendimento e 8% ao ano de inflação. O que acontece com o retorno real? Você não soma, você divide. Em termos de poder de compra, você pega 1,6 dividido por 1,8 e subtrai 1. Isso dá aproximadamente menos 1,8% ao ano de retorno real. Isso significa que, mesmo com o saldo subindo, você está perdendo cerca de 1,8% do seu poder de compra por ano. Aí entra o que eu chamo de projeção macabra, porque ela é calma, silenciosa e devastadora. Vamos colocar 100 mil reais na poupança e deixar parado, sem aportes, só para enxergar o efeito. Com 6% ao ano, em 5 anos esse dinheiro vira cerca de R$ 133.800. A pessoa comemora, só que o IPCA de 8% ao ano em 5 anos faz os preços subirem a ponto de aqueles 133.800 comprar o equivalente a aproximadamente 91 mil reais de hoje. Você colocou 100 mil e depois de 5 anos em poder de compra você está com 91 mil. Em 10 anos o saldo nominal iria para cerca de 179 mil, mas o poder de compra cai para algo próximo de 82.900 reais de hoje. Em 20 anos o número nominal parece grande, algo perto de 320 mil, só que isso compra o equivalente a aproximadamente 68.800 reais de hoje. Você leu certo? Em 20 anos, 100 mil viraram 68 mil em termos de vida real. Isso é trabalhar de graça. Isso é aceitar um corte de patrimônio disfarçado de rendimento. E por que isso acontece no Brasil com tanta frequência? Porque o dinheiro tem preço. O preço do dinheiro é dado pela Selic, que empurra o CDI para perto dela. Quando a Selic está em 2 dígitos, o CDI remunera o capital de curto prazo com força. O mercado exige prêmio para financiar o Brasil. Só que a poupança não te entrega esse prêmio. Ela te entrega um produto politicamente simpático, com isenção de imposto de renda para a pessoa física, e usa essa isenção como argumento para te manter no pior custo de oportunidade da sua vida. Agora vamos comparar com o que a elite financeira faz, não por maldade, mas por matemática. Imagina que, em vez de aceitar 6%, você usa um instrumento atrelado ao CDI, algo que acompanhe um CDI de 11% ao ano, quando a Selic está alta, lembrando que muitos investimentos têm imposto de renda sobre o ganho. Vamos ser conservadores e já colocar isso na conta. Depois de prazos longos, a alíquota mínima de imposto de renda em muitos produtos é 15% sobre o lucro. Então, um ganho de 11% ao ano, líquido do imposto no ganho, fica algo como 9,35% ao ano sobre os rendimentos. Não é perfeito, mas é muito mais próximo do preço do dinheiro no Brasil do que a poupança. Coloca os mesmos 100 mil reais nesse cenário líquido de 9,35% ao ano, com a inflação em 8%, em 5 anos o nominal iria para cerca de 156 mil. E o poder de compra seria equivalente a aproximadamente 106 mil reais de hoje. Ou seja, você não só preserva, você cresce em termos reais. Em 10 anos, o nominal iria para cerca de 244 mil e o poder de compra seria algo como 113 mil reais de hoje.
Em 20 anos, o nominal iria para perto de 597 mil e o poder de compra seria equivalente a aproximadamente 128 mil reais de hoje. Repara na diferença brutal. Com a poupança, seus 100 mil viraram 68 mil em poder de compra depois de 20 anos. Com um fluxo atrelado ao CDI, mesmo já considerando imposto, seus 100 mil viram 128 mil em poder de compra. A diferença não é detalhe, é um segundo patrimônio inteiro. Essa diferença é o que separa o refém do soberano. Agora entra o segundo pilar da destruição, que é o hábito mensal, o que a classe média realmente vive. Vamos supor uma pessoa que começa com 50 mil reais guardados e consegue aportar R$1.000 por mês durante 20 anos. Isso parece disciplina, parece virtude. E é. Só que disciplina aplicada no lugar errado vira servidão. Com poupança a 6% ao ano, esse esforço todo terminaria com algo em torno de 613 mil reais nominais. O sujeito olha e diz, fiquei rico. Só que com uma inflação de 8% ao ano, esses 613 mil compram o equivalente a cerca de 131 mil reais de hoje. Em outras palavras, 20 anos de trabalho, 20 anos de aportes, e o tesouro final compra uma vida que não é proporcional ao sacrifício. Agora pega o mesmo ponto de partida e o mesmo aporte mensal, mas acompanhando o CDI num patamar coerente com Selic alta. Nesse cenário, o montante nominal poderia passar de 1.200.000 reais. E em poder de compra de hoje, isso dá algo em torno de 260 mil reais. A diferença entre 131 mil e 260 mil em dinheiro de hoje é o preço da ignorância financeira. É a renda que você deixou de construir. É o tempo que você entregou para o sistema. E aqui entra o custo de oportunidade, que é o pilar mais cruel porque ele não aparece no extrato. A vítima pensa assim, poupança segura, deixa quieto, um dia eu vejo. O soberano pensa diferente. Eu preciso de instrumentos que respeitem a Selic, o CDI e o IPCA, porque eu moro no Brasil, não num conto de fadas. O soberano usa Tesouro Selic para liquidez e reserva porque acompanha a taxa de juros do país. Para objetivos de longo prazo, ele entende que Tesouro IPCA mais juros reais existe justamente para não ser triturado pelo IPCA. Ele entende que FIIs podem gerar fluxo mensal com riscos de vacância e ciclo imobiliário, mas podem ajudar a transformar capital em renda. Ele entende que ações são participação em empresas com volatilidade e que ao longo do tempo parte do mercado repassa a inflação, mas exige estômago e método. Ele entende que dólar é proteção em alguns cenários porque o Brasil tem histórico de desvalorização cambial em crises e o câmbio funciona como termômetro de confiança. E enquanto a vítima sonha com uma aposentadoria garantida, o soberano enxerga a realidade nua do INSS. O INSS é repartição. O dinheiro de quem trabalha hoje paga quem recebe hoje. Isso exige uma base grande e crescente de contribuintes, sustentando um topo de beneficiários. Quando a demografia piora e o número de idosos cresce, a conta não fecha sem aumentar a contribuição, reduzir benefício ou mudar a regra. Essa dependência de fluxo novo para pagar a promessa velha é a lógica estrutural de um Ponzi, só que institucionalizado, legal e com propaganda. E quem confia cegamente nisso, sem construir ativos, vira refém de reforma, de idade mínima, de teto, de mudança de cálculo e de atraso político. Então volta para o supermercado. Você sente a dor no preço do alimento, mas a origem não está na gôndola. Está na estrutura, inflação pressionando, Selic reagindo, CDI precificando e você parado na poupança com retorno real negativo. Você está do lado errado da equação. E no Brasil, ficar do lado errado por 20 anos não é um erro pequeno. É abrir mão de soberania. O futuro inevitável do Brasil não é apocalipse, é aritmética. Um país que vive oscilando entre inflação e juros altos cria uma sociedade dividida em dois grupos. Os que entendem precificação e carregam ativos e os que vivem de renda do trabalho e guardam dinheiro em produtos que perdem para o IPCA. Você não precisa de um colapso para ser destruído. Basta uma sequência longa de anos medianos, com inflação corroendo e a vida ficando mais cara, enquanto você coleciona saldo nominal e perde poder de compra,
Se você continuar ignorando a Big Idea, o cenário pessoal é previsível. A cada reajuste, você perde um pedaço do seu padrão de vida. No começo é pequeno, troca marca no supermercado, corta restaurante, adia viagem, posterga dentista, depois vira estrutural. A escola fica pesada, o plano de saúde vira luxo, o aluguel, o condomínio estrangula, o carro envelhece e você aceita a manutenção cara porque não consegue trocar. E quando você olha para o patrimônio, você descobre que ele não compra tempo, não compra independência, não compra paz. Você termina dependendo de renda ativa, trabalhando mais anos, aceitando qualquer condição, porque não construiu um motor de renda, construiu uma caixa de areia que derrete e no macro, a pressão demográfica e fiscal empurra o país para escolhas difíceis. O Estado vai continuar disputando espaço no orçamento com saúde, previdência e assistência. O INSS, por desenho, precisa de contribuintes novos sustentando benefícios correntes. Com o envelhecimento, a política faz o que sempre faz, muda a regra. Aposentadoria garantida vira aposentadoria recalculada. E quem não tem ativos descobre que a garantia era só a palavra, não o contrato. Agora, o outro caminho. Se você agir, o futuro também é aritmética, só que a seu favor. Quando você migra sua reserva para instrumentos coerentes com Selic, CDI e IPCA, você para de ser financiador passivo do sistema e começa a se posicionar como dono de capital. Você cria uma escada de liquidez e prazo. Você usa Tesouro Selic para o dinheiro que não pode oscilar, para a reserva que precisa estar disponível. Para o longo prazo, você usa estruturas que preservem poder de compra, como títulos atrelados ao IPCA com juros reais. E quando você evolui, você começa a montar uma carteira que pode gerar fluxo, seja via FIIs, seja via ações de empresas sólidas, entendendo que volatilidade não é risco para quem tem método, é o preço do retorno. O resultado prático é que você sai da dependência. Você não depende de reajuste salarial para sobreviver. Você não depende de política pública para se sentir seguro. Você não depende de promessa. Você depende de uma carteira bem montada, de disciplina e de entender o jogo brasileiro. Inflação existe, juros existem, o Estado muda a regra e quem não tem ativos vira alvo. Isso é o futuro inevitável. Ou você é dono de ativos que crescem acima do IPCA, ou você é refém de boletos reajustados e de promessas reescritas. Agora eu vou destruir as desculpas, porque desculpa é o jeito elegante que a mente encontrou para continuar pobre com consciência limpa. A primeira não tem dinheiro. Você não precisa começar com 100 mil. Quem começa pequeno tem uma vantagem. Aprende cedo e erra barato. O que destrói você não é começar com pouco, é permanecer na poupança por hábito. Se você consegue guardar R$200 por mês, você já está fazendo a parte difícil, que é criar margem. A parte técnica é escolher um instrumento que não te puna. No Brasil, para reserva e disciplina, o mínimo do mínimo é algo alinhado ao CDI ou ao Tesouro Selic. Você não está competindo com o milionário, você está competindo com o IPCA. E o IPCA não tem piedade. A segunda desculpa é difícil. Difícil é trabalhar o mês inteiro e no final descobrir que seu dinheiro vale menos. Difícil é ver o mercado subir, o aluguel reajustar, a escola apertar e você continuar acreditando que o saldo nominal é vitória. A parte difícil você já faz todos os dias. Levantar, trabalhar, pagar imposto embutido em tudo, sobreviver num país caro. O que falta é organizar o seu capital para que ele pare de ser massa de manobra. A terceira desculpa é eu tenho medo de perder. Medo de quê? De ver uma oscilação no extrato? Oscilação é volatilidade e volatilidade não te mata se você tem reserva, prazo e método. O que te mata é perda real constante, silenciosa, garantida, que é exatamente o que acontece quando o seu rendimento fica abaixo do IPCA. A poupança te dá a falsa sensação de que não existe risco, porque não oscila. Só que ela oscila onde importa, no supermercado. É ali que você perde. A quarta desculpa é a mais perigosa. O governo vai ajudar. O INSS está aí. Eu vou falar sem açúcar porque alguém precisa falar. Esperar que o governo cuide da sua aposentadoria é suicídio financeiro. O INSS é um sistema de repartição e por isso depende do fluxo de contribuições atuais para pagar benefícios atuais. Ele não é uma conta individual. Não é um cofre seu. É uma engrenagem coletiva. E quando a demografia muda, a política muda a regra para fechar a conta. Isso é a lógica de um Ponzi institucional. Precisa de gente nova pagando para honrar a promessa antiga. E quando o fluxo não cresce o suficiente, muda-se o contrato social na marra.
Quem baseia a vida nisso, sem ativos próprios, está assinando um cheque em branco para o futuro. A quinta desculpa é, mas poupança é isenta de imposto. Isenção não salva retorno real negativo. Se você ganha 6% isento e perde para um IPCA de 8%, você está pagando imposto invisível de 2% ao ano em poder de compra. E esse imposto é pior do que o imposto formal, porque você nem percebe. Então eu vou simplificar. Se você fica na poupança, você está escolhendo perder. Não por falta de inteligência, mas por falta de método. E método se aprende. Aqui está o ultimato. Não existe meio termo no Brasil. Ou você vira dono de ativos, ou você vira refém de reajuste. Ou você joga o jogo do CDI, da Selic, do IPCA com consciência, ou você joga o jogo da poupança com auto-engano. A classe média não é destruída por um evento. Ela é destruída por 20 anos de decisões seguras que dão errado em silêncio. Você tem dois caminhos. No primeiro, você continua fazendo o que todo mundo faz. Deixa dinheiro na poupança, comemora saldo nominal, ignora o retorno real, confia que o INSS vai estar lá com as mesmas regras e com o mesmo poder de compra. Aí você acorda aos 50, 60 anos com um patrimônio que parece grande no aplicativo, mas que compra pouco. Descobre que o seu futuro virou uma extensão do seu presente. Mais trabalho, mais medo, mais dependência. Você vira estatística. Você vira mão de obra envelhecida tentando defender padrão de vida com energia que já não é a mesma. No segundo caminho, você assume o comando. Você entende que o dinheiro no Brasil tem preço e que o seu patrimônio precisa respeitar esse preço. Você trata a poupança como o que ela é. Um erro estrutural para quem quer liberdade. Você monta uma estratégia em camadas. Primeiro, reserva de emergência em Tesouro Selic ou produto que acompanhe o CDI com liquidez e segurança para você nunca mais ser obrigado a se endividar por uma emergência. Segundo, uma perna de proteção de longo prazo que preserve poder de compra, com instrumentos atrelados ao IPCA com juros reais, porque você vive num país onde inflação não é acidente. Terceiro, quando estiver pronto, você começa a construir renda e crescimento com ativos que façam sentido no Brasil, como FIIs e ações, entendendo risco e diversificação, sem fantasia. Agora, a ordem é objetiva, porque ultimato sem ação é teatro. Hoje, você vai abrir seu aplicativo e olhar quanto do seu dinheiro está na poupança. Você vai escolher um valor inicial e migrar para um instrumento alinhado ao CDI ou ao Tesouro Selic para a sua reserva. Se você não tem reserva, você começa com o que tiver, nem que seja R$50 por semana. A partir deste mês, você vai criar um aporte automático, pequeno, mas constante, e vai aumentar sempre que sua renda subir, e você vai parar de contar com o INSS como plano principal. INSS é no máximo um piso incerto, não um projeto de liberdade. Quem quer soberania constrói ativos. Ponto. Se você continuar na poupança, você está aceitando trabalhar de graça. Se você agir agora, você começa a construir um patrimônio que não depende de promessa, nem de reajuste, nem de sorte. E decida hoje em qual lado da matemática você vai ficar.